quero convidar vocês a abrirem comigo. Hoje nós vamos para a terceira mensagem no Sermão do Monte. Eu vou sempre perguntar se você está lendo, porque se você lê o Sermão do Monte, a palavra de Deus em si, ela não precisa de pregador, ela não precisa de ninguém, ela transforma a sua vida. Agora, se você lê e a gente se reúne aqui como família de Deus, e juntos nós vamos olhar para a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus age no nosso meio, ele vem, ele faz aquilo que nós não conseguimos fazer, ele transforma as vidas. E eu estava orando lá no escritório antes de vir para cá, eu pedi uma coisa para Deus, falei: Senhor, faz algo novo na vida de alguém aqui nessa manhã, algo novo. Deus sabe quem vem, Ele sabe quais são as necessidades, e eu gostaria que você participasse nessa expectativa. Nós vamos ler hoje Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16. Semana passada eu falei sobre as bem-aventuranças. Hoje eu dei o título para essa mensagem, lembrando que todas estão debaixo dessa série no Sermão do Monte. Mas o título desta mensagem em particular é A Razão de Ser. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu dei esse título, A Razão de Ser. Então vamos juntos lá, Mateus 5, 13 a 16, o texto vai estar na tela, você pode acompanhar também. Lembra que é Jesus dizendo para os seus discípulos. Então, se você for uma pessoa assim de boa imaginação, você pode fechar os seus olhos e se ver lá, perto do Mar da Galileia, num monte chamado o Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus se assentou, chamou para si os seus discípulos e começou a ensiná-los. E você pode ouvir a voz do seu Senhor falar esse texto no seu ouvido hoje. Ele não é um texto de 2000 anos atrás, ele é para hoje. Porque Jesus começa dizendo: vocês, os discípulos naquela época, vocês, a comunidade que ouviu e leu esse texto 100 anos atrás, vocês que estão aqui na New Life Church hoje de manhã, nesse domingo, dia 7 de março, para a gente poder fazer isso. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Como restaurá-lo? Como é que devolve para o sal a sua essência depois de ter perdido? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, vejam, assim, da maneira que ele acabou de dizer da cidade, assim, no lugar mais alto, assim, com a maior visibilidade possível, assim, diante do maior número de pessoas, assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Irmãos, na ciência da oratória, que é a ciência de falar em público ou de conduzir um pensamento a outras pessoas, tem uma máxima que todo mundo aprende quando está lidando com falar em público. Não é aconselhável você começar nenhuma proposição de forma negativa, porque a sua negação pode fazer com que os seus ouvintes criem uma barreira e não queiram mais te ouvir, ou que aquela negação crie neles um sentimento de inadequação, que eles não se vejam no que você vai falar. Então hoje eu vou quebrar a regra e eu vou começar lendo um texto para vocês que é negativo. Mas esse texto me influenciou muito e eu creio que ele pode te influenciar nessa manhã. Foi escrito por um teólogo russo chamado Paul Evdokimov, e ele fez sobre esse texto uma citação que eu falei: eu preciso compartilhar isso com os irmãos da New Life. Ele disse o seguinte, num livro chamado O Amor Louco de Deus: os cristãos fizeram todo o possível para esterilizar o Evangelho. Assim, uma vez convertida em algo inofensivo, essa religião nivelada, prudente,
razoável, o ser humano não pode senão vomitá-la. De onde procede, pergunta ele, esse cristianismo inoperante e amortecido? Por que os cristãos perderam o sentido de missão e a fé cristã deixou de ser fermento? Por quê? E aí ele elabora muitas coisas no livro, mas toda a base de argumentação dele repousa sobre o que nós vamos discutir aqui nessa manhã. A inoperância da nossa fé, uma fé transvestida, como a gente vê muito aí hoje fora, fé que é manipulativa, fé que é como instrumento de conquistar coisas, fé como é só para nos blindar e criar uma utopia de uma vida idealizada, sem dificuldades, sem choro, sem dor. Essa fé que não empolga ninguém, essa fé que não muda a sua vida, essa fé que faz a gente tratar as coisas que são mais importantes do ponto de vista de Deus, de acordo com aquilo que eu e você achamos, é o que nós temos chamado hoje, no estudo da religião, de uma fé relativizada. É a fé mais praticada hoje. O que é uma fé relativizada? Depende do meu ponto de vista. Depende muito mais do que eu acho, do que eu quero, do que o que realmente a palavra de Deus diz. Essa é uma fé relativizada. Ela é relativizada com relação aos valores, ela é relativizada com relação à prática, ela é relativizada com relação ao que nós chamamos de santidade, de testemunho, de serviço. Então, ele trabalha essa ideia que eu acabei de dizer para vocês, de um cristianismo, de uma religião cristã, que se tornou inoperante. E aí por que eu disse que era tão negativo? Ele diz que não há outra possibilidade de que uma pessoa sensata, ao ver esse tipo de religião, não queira outra coisa senão vomitar. Porque ele está fazendo alusão ao texto sagrado, lá do Apocalipse, que diz que quem dera nós fôssemos frios ou quentes, porque somos mornos, estamos a ponto de ser vomitados da boca do Senhor, diz lá o texto. Então vamos olhar juntos para esse texto hoje e fazer algumas perguntas para nós e orar para que o Espírito Santo de Deus venha. Primeira coisa, qual é a razão de ser? Agora presta atenção na forma que eu coloquei escrita essa pergunta. Não tem aquele hífen. Aquele hífen é exatamente para que você pare um pouquinho e reflita no que vem depois. Qual é a razão para você que frequenta aqui a New Life Church, para você que está passando por lutas, para você que enfrenta dificuldades como eu, para você que enfrenta os embates da vida, qual é a razão de ser cristão? Jesus disse assim, versículo 13, vocês são o sal da terra, mas uma condicional pode acontecer então, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Se o sal deixar de cumprir aquilo que as suas propriedades minerais o constituíram para ser, o que fazer com ele? Não servirá para nada, diz o texto, exceto para ser jogado fora, ser pisado pelos homens, torna-se lixo, torna-se nada, torna-se pó para os outros pisarem. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos, homens e mulheres, rapazes e moças, que eles são aquilo que coloca tempero na vida. Eles são aquilo que serve para dar diferença na existência humana. Eles são aqueles que é a comunidade dos cristãos que traz beleza, que preserva, que mantém a vida. Vocês são isso aos olhos de Jesus. Jesus em cima daquele monte, olhando para o horizonte, vendo as cidades ali perto, que são bem fáceis de serem percebidas devido à distância. A área geográfica de Israel é muito pequena. Jesus está olhando para os seus discípulos, mas o seu olhar também está no horizonte. Vocês são o que dá diferença nesse mundo. Vocês são
aquilo que faz esse mundo poder ter sentido novo. Vocês são os que agregam a esse mundo beleza, uma capacidade de percepção de que há algo para frente, para além. Então, diante disso, quais são as perguntas que a gente precisa responder nessa manhã? Onde está o sal dos cristãos? Ou, para a gente não ser genérico, o que eu não gosto de fazer, onde está o seu sal? Se isola aqui agora no meio dessa igreja, e é como se tivesse só você no ambiente. Um holofote assim em cima de você, no sentido de te dar clareza. Onde está o seu sal? Onde estão os cristãos capazes de fazer o seu entusiasmo da fé contagiar os outros? Onde é que está? Onde estão as pessoas que a paixão delas por Jesus faz com que outros também pensem assim: uau, tem algo novo nessa vida, tem algo novo para ser vivido. Será que a sua fé perdeu o sabor? Será que nós ou você não precisa redescobrir que esse sal pode fazer a vida de muita gente nova, porque fez a sua nova? Jesus disse para você: você é sal desse mundo, sal dessa terra. Onde é que está o sal que conserva o que está perdendo, que evita a putrefação, que para o processo de apodrecimento? Onde é que está? Onde é que está o sal de uma comunidade que pode empolgar as pessoas a ainda crer que pode ter algo novo, gente? Que o nosso Senhor Jesus está vivo, que não se comportam mais como uma comunidade do Cristo crucificado, lá ainda no madeiro, pregado, sofrido. Mas onde está o sal de uma comunidade que celebra o Cristo que está vivo, que é Senhor, que está à direita do Pai, que é poderoso e que retornará um dia para buscar os seus? Cuidado, porque a igreja, onde está a comunidade dos filhos que servem os outros? E cuidado com o servir, porque cada vez mais eu encontro pessoas que transformam a igreja numa terapia ocupacional. Porque me dizem o seguinte: se eu não estiver trabalhando, a minha fé morre. Irmãos, eu comecei a minha caminhada com Jesus servindo e nunca parei de servir. Eu me converti aos 12 para os 13 anos de idade. Eu não me lembro de um estágio da minha vida que a minha relação com alguma comunidade de fé, as poucas que eu passei, eu tive nesse período, eu tive 4 igrejas na minha vida, contando com esta aqui, 4 igrejas na minha vida, que a minha relação com essa comunidade fosse a de banco. Eu não me lembro. Mas a nossa fé jamais pode estar apoiada no fato de que todo domingo você está correndo de um lado para o outro fazendo alguma coisa. A sua fé tem que estar apoiada no fato que você entende que você é sal para esse mundo e que, como sal, ele precisa ser espalhado. E uma das maneiras de espalhá-lo é servindo aqueles que precisam, é empolgando a vida daqueles que precisam, é falando de Jesus para quem precisa. Mas isso não é porque sem você fazer isso a sua fé morre, é porque esse é o nosso chamado. Aqueles que usam a igreja como terapia ocupacional, que dizem eu tenho que estar servindo, é a mesma coisa que dizer assim: quando eu paro de servir eu me afasto de Deus. Não, mas então a quem que você se converteu? Responda para mim, a quem se você se converteu? Se você só tem fé estabilizada, profunda, séria, empolgante, santa, só quando você está em ativismo, a quem você se converteu? Porque a mesma fé que te sustenta, e por que eu usei o meu exemplo? Porque eu nunca cresci tanto na minha vida quando eu sirvo. E não é só crescer de forma intelectual, não. Sabe, quantas vezes eu vim pregar aqui ou em outro lugar, e eu estava
arrasado, aflito no coração, enfrentando lutas pessoais, questionamentos, dores, tristezas, perdas. Mas quando eu subia nesse lugar para pregar ou em qualquer outro, Deus me transformava. E me transformava porque melhor é servir do que ser servido. E porque o nosso Senhor fez o mesmo, Ele se deu. Então essa ideia medíocre de que a gente pode ficar sentado num banco de uma igreja, e isso é religião, é o que Paul Edwick Knopf está falando. Faz as pessoas quererem vomitar esse tipo de proposta religiosa, porque isso não muda ninguém, isso não faz nada na vida de ninguém, e não faz na sua. Você começa a murchar. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, aquilo que faz ele ser sal, se ele perder, para que ele serve? Irmãos, eu estou numa dieta bem restrita por causa de uma situação de saúde, e eu não estou comendo praticamente sem sal. E a Ana, minha esposa, faz questão de contar os grãos, eu acho, do sal. Irmãos, uma das coisas que eu mais gosto na vida é feijão. Feijão. Para mim, se tiver feijão com caldo e pão, é uma refeição absolutamente completa, falta nada. Nada. Ainda mais se tiver um pouquinho de azeite de oliva para jogar ainda, aí fechou. Agora, você já comeu feijão sem sal? Hã? Aquilo é uma tortura, gente. Não, falando sério. O negócio em si, ele é meio adocicado, mas não é doce. Porque se fosse doce completo, você estava na sobremesa, está tudo certo. Mas não tem doce, é sonso. Sabe o que é sonso? É sonso. E aí, eu estou lá comendo o feijão. Ela falou, está gostoso? Falei, meu bem, pensei 10 vezes, porque a gente sabe onde é que vai dar certo, não sabe? Cada um conhece os seus. Se você fala que está ruim, fala assim, você devia ser grato a Deus porque você tem. Então você já vai, você responde e responde mais ou menos umas 10 na cabeça, assim, em fração de segundo. Falei, olha, bom. Não, mas graças a Deus, aí já matei também a pau, né? Que nós temos para comer, né? Mas se o sal perdeu o sabor, irmãos, para que serve? Será que você, como cristão, presta atenção e se responda, você é uma boa notícia para alguém? Será que você, como cristão, coloca sabor na vida das pessoas? Meus irmãos, eu cresci filho de uma professora. E professor, vocês sabem que em lugar nenhum do mundo ganha nada. Então nós tínhamos uma vida muito simples, principalmente depois que meu pai faleceu. Minha mãe foi professora e foi delegada de ensino depois, mas ela foi professora 30 e tantos anos, eu acho, quase 40. Quantas vezes eu andava com a mamãe e a gente passava por um lugar e alguém falava assim, Dona Wanda, e tinha lá um homem, uma senhora, que era, sei lá, vai, põe uma profissão qualquer que você quiser. Eu vi vários, de juízes a médicos, a pessoas muito simples e a outros professores, que diziam assim para ela, a senhora foi minha professora lá no primário, a senhora me ensinou algumas coisas que nunca saíram da minha vida, queria agradecer a senhora de ter sido minha professora. Será que você, como cristão, que pode apontar para a vida de alguém e dar a essa pessoa um sentido que vai transcender a vida aqui na terra, de quem você ouve isso? Fulano, minha vida se empolgou porque eu vi Jesus em você, porque você me abençoou. Será que nós, como comunidade dos filhos de Deus, nós estamos sendo capazes agora, de forma coletiva, de fazer com que pessoas rompam com princípios, com escolhas, mudem o caminho da sua vida literalmente, porque viram o Jesus que está em nós, e nós, como distribuidores de sal, fizemos isso na vida deles? Será que a sua fé cura e liberta pessoas da decomposição espiritual e do egoísmo brutal que assola a nossa sociedade? Será que a sua fé faz com que gente resolva ser também sal?
Será que você está salgando? Será que nós estamos salgando? O que o Espírito de Deus está falando no seu coração? Mas Jesus diz mais para eles. Jesus diz uma coisa agora, ele vira do sal para a luz. Ele vira daquilo que dá sabor, daquilo que... E vocês precisam entender que Jesus era o mestre contador de histórias. E quando ele usa as palavras que ele usa num ambiente que é assim, naturalíssimo. Ele fala de sal, tem pescadores que usavam o sal para manter o peixe sem perder. Ele fala para pessoas que viviam ali, perto do mar, onde tinha as salinas. Ele fala de algo que as pessoas vai batendo na vida das pessoas, no coração, e eles entendendo. Então ele fala do sal que faz isso, e aí ele fala assim: vocês, além de ser sal, são luz desse mundo. E aí ele fala de duas coisas que a luz faz. Ele usa um exemplo, diz assim: uma cidade, e lá em Israel, como em outros países mais antigos, você vê muito isso na Itália, em outros lugares do mundo, cidades que foram construídas no alto. Por quê? Porque era uma forma de defesa. Por que nós vemos tantas cidades construídas em cima de montes? É porque os inimigos vinham atacar e eles tinham já uma dificuldade de cara, que era ter que subir. Então as cidades não eram edificadas nos montes aleatoriamente. Jesus diz assim: a cidade que é construída no alto, todas vêm. Vocês são luz desse mundo. Mas eu queria dizer para você que a nossa luz não é luz própria. Veja, parece contraditório o que eu estou dizendo, porque eu vou ler o texto para vocês. Olha o que eu estou dizendo. A nossa luz não é luz própria. Agora eu vou ler o que Jesus está dizendo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado, onde pode iluminar a todos que estão na casa. Qual é a aparente contradição? Jesus está dizendo que os seus seguidores, aqueles que são alcançados pela palavra, eu e você nessa manhã, nós nos tornamos luz para esse mundo. Possibilidade de percepção de que há perigos no escuro, porque nós trazemos luz para o ambiente. E luz para o ambiente não é apenas de forma assim, de iluminar, mas para o ambiente escuro da mente, muitas vezes, para o ambiente escuro do coração. O cristão traz a possibilidade de compreensão, de percepção e de reação a esse mundo, não mais com um coração nutrido pelos valores desse mundo, mas agora nutridos pela palavra de Deus que encheu o nosso coração. Nós só somos o que somos, porque agora, depois de nos tornar seguidores de Jesus de Nazaré, a luz de Deus reflete em nós. É por isso que nós não somos luz própria, nós não temos luz própria. A comunidade dos filhos de Deus, ela é o farol que reflete a luz do seu Criador. Nós somos a luz que bate em nós, que vem de Deus, e que as pessoas podem perceber. Não temos luz em nós mesmos, próprio. Tem gente que quer ser o iluminado, né? A luz como reflexo, ela é compartilhada e pode ser e deve ser compartilhada por inúmeras pessoas, por inúmeros espelhos, por inúmeros reflexos. Mas a luz tem que vir do Senhor. Ela tem que vir do Senhor, bater em nós e ser refletida a outros. Tem um personagem na Bíblia que o nome era Aquele que Brilha, mas ele não quis ser reflexo. Ele intentou no seu coração ser a origem. E ele foi precipitado, e vocês conhecem o personagem chamado Lúcifer. Eu e você, queridos, somos luz para esse mundo, porque bate em nós
a luz daquele que habita em nós. E através dessa luz que bate em nós, nós nos tornamos, o que eu quero te ensinar para a gente encerrar o nosso encontro, nós nos tornamos reflexo para a revelação de Deus. Então, Deus se revela no reflexo dos seus filhos, da luz dos seus filhos. Deus se revela em você. Quando a luz dele que bate em você é percebida por outros. Veja o que Jesus diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. Então, quando a luz de Deus bate em você, que é luz para esse mundo, que reflete nos olhos dos outros, você que não escolheu uma religião nominal, você que não escolheu uma religião para responder às questões somente da sua vida, carnais e supérfluas, você que não se vê apenas como um seguidor, mas como um participante do projeto de Deus na face da terra, de salvar pessoas, de abençoar famílias, de servir aqueles que precisam. Você que se tornou seguidor de Cristo porque foi salvo por Ele, você que a sua mente tem sido transformada dia a dia, você começa a refletir a luz do Salvador, e quando as pessoas olham para você, elas glorificam aquele que está nos céus. As nossas boas obras, aquilo que nós fazemos como comunidade, aquilo que você faz sozinho, glorifica o nome do nosso Salvador. Você pode dizer amém, querido? Então é através do brilho das nossas luzes, ou da nossa luz, que a bondade de Deus é percebida na terra. Por isso que essa religião periférica, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, todos nós sofremos. Todos nós sofremos. Eu queria poder ocupar essa tribuna e dizer para você outra coisa. Eu queria dizer para você que a nossa vida vai ser lisa, vai ser só de celebração, né? Uns sofrem mais do que os outros, principalmente os santistas. Ontem perderam de 4 a tanto para São Paulo, então, mas pensamento rápido que veio à cabeça aqui. Mas a gente sofre, a gente chora por causa de filho, a gente chora por causa de companheiro de vida, a gente chora por causa de situações, a gente chora por causa da saúde. Há momentos que o peito não cabe o coração, há momentos que a mente nossa parece que dá uma reviravolta, que quer fazer o que quer fazer por conta própria. Quem entende o que eu estou dizendo? Dá um sinalzinho com a mão aí, só para mim não sentir sozinho aqui. Bom, isso aí, né? Tem isso na vida. Tem isso na vida. E eu tenho que te dar mais uma noticiazinha ruim. Terá isto na vida. Porque isso aqui não é céu ainda. Há um dia... Opa, que bom que eu ouvi um amém. Amém! Isso não é céu ainda. Não ainda! Mas, Dr. Martin Lloyd Jones tem uma tese que eu acho fantástica. Que é uma tese que ele chama de já, mas ainda não. There, but not yet. Qual que é essa tese? Nós já estamos no céu. Amém? Só que nós ainda estamos aqui esperando a hora só de entrar no portão lá. Mas nós já estamos no céu. Nós já somos salvos, nós já somos santos, nós já somos perfeitos, mas ainda não. Então, embora nós já sejamos perfeitos, porque nós vamos, irmãos, um dia gozar da presença do nosso Deus na eternidade. Não haverá choro, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá essas crises que nós enfrentamos, que nos agridem tanto. Mas enquanto isso não acontece, irmãos, presta bem atenção, quando eu e você temos uma compreensão do que é a nossa fé, ela não é somente para exposição do nome de Jesus para outros, ela não é só para atrair outras pessoas para Jesus. Uma fé cristã autêntica, ela vai nos ajudando no enfrentamento das lutas no dia a dia, ela vai nos encorajando, ela nos levanta quando estamos prestes a cair, ela nos sustenta quando estamos de pé, e ela nos faz olhar para as questões mais difíceis da vida, dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. A fé cristã, nós somos sal desse mundo, nós somos luz dessa terra. Ai daqueles que encontraram uma religião que sussurra no seu ouvido, que você pode viver de forma distante, de forma qualquer, de forma apática. Ai daqueles que encontraram uma religião
que diz para eles que só tem lugar o bom, o bonito, o perfeito, o correto. Ai daqueles que usufruem da fé como se fosse uma fonte a jorrar benefícios que você, de forma egoísta e egocentricamente, mama nela todos os dias para ver se tem um pouco mais. Ai daquele que encontrou essa fé. Jesus, a primeira vez que fala com seus discípulos, ele diz: vocês são. É o equivalente a dizer: vocês agora vão, porque você pode dizer, tudo bem, que eu sou, mas ele diz assim: se o sal perdeu o valor, então se eu sou sal e ele perde o valor, porque eu o mantenho em mim, porque ele não muda ninguém, porque ele não salva ninguém. Para que serve? Para que serve? E essa luz que nós refletimos, o que ela é? Ela é a luz da lágrima, de quando seu coração está partido e você está enfrentando uma luta que parece ser maior do que você, mas seu coração está firmado em Deus. Sabe qual que é essa luz? É o abraço de um irmão, é o cuidado de um amigo, é quando a gente pode dizer para o outro: levanta aqui, vamos juntos, vamos caminhar juntos. Sabe o que é essa luz? É o missionário, é a creche, é a construção que abençoa, são as boas obras dos filhos de Deus. Então, como é que eu quero concluir essa mensagem para você nessa manhã? É preciso que você seja tocado pelo Senhor Jesus. É preciso, querido. Lá no monte, Jesus não tocou, mas as pessoas sentaram para ouvir, e Jesus teve que ir no coração deles. É preciso ser acordado. É preciso ser lembrado pelo Espírito Santo de Deus. É preciso ser desafiado pelo próprio Criador dos céus e da terra. Ei, vocês são o sal desse mundo, deem sabor a ele. Você é o sal da sua família, dê sabor a ela. Traga algo bom, acrescente alguma coisa. Segure, retarde a perda. Você é o sal. Ei, vocês são a luz desse mundo. Iluminem algum lugar. Iluminem, para que as pessoas saibam por onde andar, tenham referência, tenham norte. Se levantem e deixem os raios dessa luz que batem em vocês se refletir aos outros. Vocês são luz desse mundo. Não pode pegar uma luz e botar um balde em cima dela. Se você é da época mais antiga e já foi em lugares bem simples, onde não havia energia elétrica, e tinha lá uma lamparina ou um lampião, onde é que se colocava? No alto, tinha até as coisas de pendurar às vezes, colocava em um lugar mais alto, porque a luz espalha e ela vai dar assim a possibilidade das pessoas entenderem o ambiente. As pessoas vão olhar e vão procurar a luz que é o Senhor, a partir do lugar que ela está sendo refletida, a partir do reflexo. Lembra da oração que eu disse que eu fiz lá no escritório antes de vir pregar? Senhor, faz algo novo aqui nessa manhã. E eu quero encerrar orando em cima dessa promessa de Deus, de fazer algo novo. Em você, que nem acha mais que é sal. Em você que, quando eu comecei a ler, se você foi autêntico diante do Espírito de Deus, você disse assim: eu sou esse aí que vai ser jogado fora, porque minha fé se tornou nominal. Ei, hoje é dia de recomeçar. Não é jargão de pastor. Não, por que é dia de recomeçar? Porque Jesus disse, lembra que eu disse que a fé autêntica é aquela que nos estimula, baseado nas promessas de Deus, a levantar quando as nossas pernas estão lá embaixo já. Quando a gente parece que não tem mais nenhuma percepção, fé. Bem sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Fé
é porque as promessas do Senhor se cumprirão. Fé é porque nós não andamos por vista, nós andamos pelo que cremos, mesmo quando o que cremos está tão difícil de ser visto. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Fé é dizer o seguinte: eu já pesquei nesse lugar aqui 10 vezes, não tem peixe, mas pela tua palavra eu vou lançar a rede. Fé é você se levantar mais uma vez. Fé é você encher o seu coração de paixão mais uma vez. Não é fé você dizer: já fui ferido ou estou ferido, já perdi, já não tenho. Sabe o que é fé? É ouvir novamente as palavras de Deus para Moisés. O que é que você tem nas suas mãos? Não é o que você já teve, não é o que você terá, o que você tem nas suas mãos. Pois é com isto que eu vou livrar o meu povo das mãos do mais poderoso rei da época. Fé é Gideão que se escondia no lugar errado, e Deus diz assim para ele: levanta, porque por você, que era da família menor dos clãs de Israel e o menor dentro da família dele, eu vou te livrar da mão dos midianitas. Sabe o que é fé, querido? Fé é você crer hoje que ser sal não é ser superstar, nem um super doer, aquele que faz todas as coisas. Sal é viver o cristianismo. É essa fé que vai te fazer levantar e que vai fazer você trazer diferença para a vida de alguém. É que vai fazer você trazer novidade de vida. Sabe o que é fé? É você entender que alguém pode passar por você na rua daqui a algum tempo e dizer o seguinte: a sua luz que refletia Deus influenciou a minha vida, me abençoou em alguma coisa. E aí, Jesus vai estar sendo glorificado. Então eu queria fazer um apelo a você, e para você que está em casa. E eu sei que às vezes apelos são desconfortantes, porque eles nos expõem. Às vezes eles nos colocam bem no spot assim. Mas quando nós estamos entre irmãos, e quando a gente consegue entender que estamos no mesmo barco, porque a única coisa que separa um do outro aqui é a coragem de revelar. No fundo, somos iguais. Temos as mesmas dúvidas, temos medos, somos inseguros, às vezes choramos muito e às vezes questionamos. Por quê? Está no coração de todos nós aqui. Alguns têm coragem de falar, outros não têm coragem de falar. Alguns a fé já se esfriou tanto que ela é o que esse homem, esse teólogo russo escreveu. Quem é que esterilizou esse evangelho para você desse jeito? Eu não li o mais do texto para vocês, para não delongar, mas ele diz assim: parece que colocaram em uma água ou em um líquido esterilizante que subtraiu do evangelho todo desafio, toda coragem, e o transformou numa mensagem pálida e insonsa. Então, qual que é o apelo? Eu queria desafiar você, porque nós estamos numa comunidade de irmãos. Então, se eu estivesse aqui ouvindo essas palavras de alguém pregando, eu ficaria de pé, independente do que você vai pensar de mim ou não vai pensar. Aliás, eu estou de pé, junto com uma pessoa que ficar de pé aqui. Mas tem uma coisa que a minha fé me diz, queridos. Manuel, today is the day that the Lord has made. Hoje é o dia que o Senhor fez. Tem esperança. Deus pode agir. Deus pode transformar. A última página do livro não foi escrita, não fecharam ainda. Quanto tempo mais eu ou você não sabemos que temos de vida. Mas uma coisa minha fé me empolga a dizer: se eu tiver mais um dia, eu vou viver para ser sal e luz. Eu me recuso a aceitar uma existência com Deus que seja uma religião.
que não afeta nada e nem ninguém, não afeta nem a mim. Então eu queria dar a você a oportunidade nessa manhã de make a statement, de fazer uma declaração da sua fé. E talvez você está me ouvindo e fala, pastor, eu estou essa fé aqui, ó, lá, sabe? Eu ficar de pé vai resolver? Uma coisa eu sei que vai fazer, você vai fazer uma declaração diante do seu Deus. Senhor, eu sou sal dessa terra e luz desse mundo. E eu quero salgar, trazer novidade, diferença. E eu quero ser referência, eu quero trazer luz. Então, se o Espírito Santo de Deus falou com você, você fica de pé para a gente orar juntos. E assim, vamos clamar ao Pai aquilo que nós mais precisamos, que é um derramar do Espírito, querido. Porque se o Espírito vem, eu acho que é a canção que você está dedilhando, que diz, sopra em mim, não é? O Espírito sopra nesse lugar. Nós cantamos essa canção aqui. Quando o Espírito Santo de Deus vem, Ele renova, gente. Ele renova. E às vezes o renovo não aparece aqui, você ficou de pé, renovou tudo. Mas você falou diante de Deus, Pai, renova. E eu estou sendo renovado. Levanta suas mãos para o céu, fecha os seus olhos um pouquinho e adora o seu Deus. E agora fala com Ele, o que é que está acontecendo aí dentro do coração. Põe a mão no coração se você quiser. Sabe, querido, transforma isso aqui num momento de oração e de busca a Deus. E você diga, Pai, essa fé precisa encontrar uma vertente nova nessa manhã. Eu me levantei, Pai, porque eu ouvi a voz de Jesus dizendo, eu sou o sal da terra, eu sou luz para esse mundo. Pai querido, eu me levantei, porque deitado eu já estava. Eu me levantei, porque a minha religião estava fria, inoperante, dominical, ressequida, com amarguras, com dores, com lutas. Mas Pai, pode haver vida, porque o sal retarda o processo de perda. E o Senhor vem e cura aquilo que ficou, Senhor. Porque a luz mostra, e mostra até mesmo os nossos defeitos, em primeiro lugar, as nossas próprias dificuldades, mas ela também aponta para o caminho, a verdade e a vida. Quando a luz que reflete em nós, se olharmos para ela, nós veremos o nosso caminho, Senhor. Nós veremos a vida que há em Cristo Jesus, e por isso hoje nós nos colocamos de pé, para ser uma comunidade, Senhor, salgada, para ser uma comunidade iluminada, e salgadora, e iluminadora. Nós nos levantamos para ser uma comunidade que não pensa mais no tempo que perdemos, mas olhamos para o tempo que temos. Nós não somos uma comunidade que se levanta diante do Senhor nessa manhã com remorso. Nós nos levantamos com expectativa, com sonhos. Pai, eu oro para que essas pessoas que estão de pé, meus irmãos e irmãs, que o coração delas receba o bálsamo do Senhor nessa manhã. E esse bálsamo tem diferente significado para diferentes pessoas aqui. Para alguns ele vai curar uma dor, para outros ele vai pinçar uma ferida, para outros ele vai ajudar a ficar de pé, vai ser um fortalecedor. Para outros ele vai ser um colírio nos olhos que ajuda a desembaçar essa forma que estamos vendo a vida. Para outros ele vai funcionar como um abraço paterno. Para outros, Senhor, ele vai reavivar sonhos, vai trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Mas Deus, que o Teu Espírito faça isso nessa manhã, para a honra e para a glória do Senhor. E nós queremos dizer coletivamente aqui, Senhor, nós queremos ser sal. Nós queremos ser sal. Diga você, Pai, eu quero ser sal para esse mundo, eu quero ser luz para essa terra. Nós queremos como comunidade, nós queremos poder curar feridas, Senhor, levantar abatidos. E para a honra e a glória do Senhor, no nome de Jesus, que muitas pessoas vejam a luz que reflete sobre nós e que espalha para outros.
nós oramos no nome de Jesus. Será que você pode ficar de pé, olhos fechados? Dá para a gente cantar só o refrão? Vem sobre nós. Vem sobre nós, manda a tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir. Sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. Vamos declarar qual é esse nome? Esse é o nome de Jesus. Jesus, Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor, seu Salvador, seu Senhor. Receba essa presença, essa verdade que vem no coração, na mente, essa palavra que sussurra no seu ouvido. Jesus é o Senhor da sua vida. Jesus é o Senhor da sua história. Amém, queridos?